Muito bem, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Física Frente B, setor B hoje, né? Ok, e o que é que a gente vai conversar a respeito de Física B? Vamos ver? Bom, temos aqui, então, nossa primeiríssima aula de Física B, em que trataremos a respeito de ponto material, repouso, movimento e velocidade média. Então, todos esses conceitos nós vamos trabalhar na aula de hoje, ok? Então, se prepara aí que é bastante informação, tá? Mas vai ser tranquilo, você vai ver só. Vamos começar do começo. Conceitos preliminares. O que é esse tal de corpo extenso que nem está lá no título? Bom, corpo extenso é tudo aquilo que a gente leva em consideração as dimensões, tá? Então, por exemplo, uma azeitona. Uma azeitona é grande? Será que eu devo levar ela em consideração? Bom, uma azeitona num campo de futebol se torna já insignificativa. Mas uma azeitona atravessada na minha garganta vai ser complicado, né? Bom, será que então um anel? Um anel eu devo levar em consideração o tamanho do anel? Bom, é possível que sim, certo? A gente coloca o anel na mão justamente como um adorno para que ele seja visto. E o anel ele tem que ter um tamanho adequado. Não pode ser desprezado o tamanho desse anel, porque senão ou você nem o vê direito, ou então você só vai ver o anel na sua mão, tá? Então, tudo aquilo que a gente precisa levar em consideração as dimensões, nós chamamos de corpo extenso, certo? Bem, vamos pensar em uma estrada. Uma estrada bem longa, bem longa. Deixa eu pegar aqui uma cor bem legal. Tá. Imagina uma estrada bem longa. Não, ficou torto. Opa. Aqui. Vamos pegar aqui uma estrada bem longa. Ele não está fazendo, por quê? Vejamos aqui. Não é. Ah, aqui, ó. Achei. Então imagina uma estrada bem longa. E nessa estrada. Não, não é esse. E essa estrada nós vamos encontrar um caminhão, tá? Então imagina que tem uma estrada. Essa estrada é bem longa, mas só que o seu olho consegue captar bastante coisa dessa estrada, tá? E vamos colocar um caminhão nessa estrada. Faz de conta que tem então um caminhão, daquele caminhão tipo caminhão baú, certo? A gente vai colocar esse caminhão bem na sua frente. Aqui. Você está atrás do caminhão, prestes a fazer uma ultrapassagem. O caminhão está lá nos seus 80 km por hora e você quer andar um pouquinho mais rápido, porque a pista permite, e você quer realizar uma ultrapassagem por aqui, ó, tá? Beleza. Será que eu devo levar em consideração o tamanho desse caminhão? Bom, olha, quando você vai realizar uma ultrapassagem, como que funciona? Bom, a parte da frente do carro vai se alinhar com a parte de trás do caminhão, certo? É ali que se inicia a ultrapassagem, nesse ponto aqui. Quando a dianteira do veículo se alinha lateralmente com a traseira do caminhão. E até você concluir essa ultrapassagem, e o que significa concluir a ultrapassagem? Significa que a traseira do veículo vai coincidir com a dianteira do caminhão. Tá? Então é isso que significa ultrapassar. Quando a dianteira do carro se alinha com a traseira do caminhão, e aí isso decorre uma certa distância e um certo tempo, até que o seu carro termine a ultrapassagem. Vou desenhar de verde aqui só para mostrar que é uma situação futura. Seu carro termina a ultrapassagem levemente à frente do caminhão, certo? Em que a traseira do seu carro ela está
perfeitamente alinhada com a dianteira do caminhão, tá? Deixa eu apagar aqui, porque ficou um pedacinho de estrada dentro do carro e não é para acontecer isso. Pronto. Ok. Perceba que o caminhão está andando a 80 km por hora e você não pode ir muito acima aí de 110, que é o que está permitido em geral nas rodovias aqui. 110, 120 km por hora. Não é tão grande diferença assim. Isso significa que vocês vão caminhar emparelhados por um certo tempo e vão percorrer uma certa distância juntos, tá? Então perceba que para realizar a ultrapassagem de um caminhão, a dimensão do caminhão faz diferença. Agora imagina uma segunda situação, em que logo à frente, logo depois que você ultrapassou o caminhão, tem uma pedrinha no chão, bem ali no meio da estrada. E você passa por essa pedrinha. Tá? Você vai passar por essa pedrinha quase que instantaneamente, não é? Porque ela é bem pequenininha e você está rápido e vai fazer assim, vrum. Quase instantaneamente você passa por essa pedrinha. Então perceba que existe uma diferença muito grande entre ultrapassar um caminhão e ultrapassar uma pedrinha. Para ultrapassar o caminhão, eu levo em consideração as dimensões. Para ultrapassar uma pedrinha, não. A pedrinha é quase que um ponto. Tá? A pedrinha é um ponto material nessa estrada. Já o caminhão, ele é um corpo extenso. Ok? Então vamos definir assim. Tá? Quando eu preciso levar em consideração as dimensões, eu chamo de corpo extenso. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil da gente ler. Tá? Então, corpo extenso é quando deve ser considerado, quando devem ser consideradas as dimensões do corpo. E vamos chamar de ponto material aquele corpo que não deve, né? No caso, não devem, ou não precisam, melhor, né? Não precisam ser consideradas as dimensões do corpo. Perfeito? Corpo extenso, quando eu devo considerar as dimensões do corpo. Ponto material, quando eu não devo ou não preciso considerar as dimensões do corpo. Tá? Veja que tudo isso depende de um referencial. E aí entra uma palavrinha importante. O que é um referencial? Referencial é um ponto de referência ao qual eu analiso as coisas. O seu carro, numa estrada que conecta, sei lá, 500 quilômetros de estrada, 1000 quilômetros de estrada, o seu carro é um ponto material ou é um corpo extenso? Não. Numa estrada de 1000 quilômetros, o meu carro é um ponto material. Legal. O seu carro na sala é um corpo extenso, porque as dimensões dele, para aquele local, fazem diferença. Então não é um objeto em si, mas sim aquilo que eu desejo comparar. Perfeito? Acho que agora ficou claro, né? Ótimo. Já que nós falamos a respeito de corpo extenso e ponto material, o foco vai ser aqui no ponto material, por quê? Porque quando eu vou analisar o movimento dos corpos, em geral eu não preciso levar em consideração as dimensões deles. Por exemplo, eu vou contar com uma viagem, que eu vou sair de uma cidade A até uma cidade B, vou demorar um certo tempo para isso, vou percorrer alguns quilômetros para isso, e o tamanho do meu carro pouco importa. Se eu estou dirigindo um carro pequenininho, né, ou se eu estou dirigindo uma picape enorme. Tá? Não vai fazer diferença. Então, a gente vai, na maior parte dos casos, considerar os corpos como pontos materiais. Quando se tratar de uma ultrapassagem, como esse exemplo que eu dei, então um carro ultrapassando um caminhão,
uma moto ultrapassando um carro, uma moto ultrapassando um caminhão, o carro passando dentro de um túnel. Então são situações que a gente precisa considerar as dimensões dos corpos, certo? Porque são dimensões ali mais ou menos próximas, tá? Ok, já que a gente está falando sobre ultrapassagem e tudo mais, entra então aquela deixa para a gente falar a respeito de repouso e movimento. E já vamos começar definindo o que é repouso. A gente chama de repouso, nós falamos que um corpo está em repouso quando a posição do corpo não é alterada. Ó, aqui vem a parte importante, ó, em relação a um referencial. Tá? E eu vou chamar de movimento quando a posição do corpo é alterada em relação a um referencial. Tá? Então, repouso. Não leve em consideração, repouso. É quando a posição do corpo não é alterada em relação a um referencial. Movimento, quando a posição do corpo é alterada em relação a um certo referencial. E perceba que o referencial aqui é o cerne da coisa. O referencial é o nosso ponto de referência, tá? Deixa eu ver, dá para ver o microfone aqui, né? Ó, esse negocinho que parece um rabo de coelho cinzento aqui é o meu microfone. Agora imagina o seguinte, ó. Imagina que o referencial adotado por nós é o meu microfone aqui. E eu vou analisar a posição da minha caneta. Tá? Então, inicialmente, vamos lá. A posição da minha caneta. Ela está aqui. Agora a gente vai olhar uma segunda vez para ela. A posição dela se alterou em relação ao microfone? Não. E agora? Ainda não. E agora? Ainda não. Tá, e agora? Agora a posição dela alterou em relação ao microfone. Então aí eu tenho um movimento, ok? Em relação ao microfone, a posição da caneta inicial era essa, a final era essa aqui. Então houve uma mudança de posição em relação ao microfone. Perceba o seguinte, imagina que você colocou um boné na sua cabeça, ou um chapéu, ou enfim, qualquer coisa na sua cabeça, e você está caminhando. Se eu olhar para você, eu vou falar que tanto você quanto o seu boné estão em movimento. E você vai virar para mim e falar, não, meu boné está parado. Porque se ele estivesse em movimento, você não estaria mais com ele na cabeça, certo? Então imagina que sempre que você precisar, imagina não, essa é a realidade, né? Sempre que você precisar falar a respeito de repouso ou movimento, você vai ter que atribuir algum referencial nessa história. Tá? Por exemplo, nesse exato momento, eu estou em repouso ou em movimento? Bom, eu estou em repouso em relação à cadeira que eu estou sentado. Eu estou em repouso em relação ao chão que a cadeira está apoiada. Eu estou em repouso em relação ao planeta Terra, no qual esse chão foi construído. Agora, eu não estou em repouso em relação à Lua. Por quê? Porque existe um movimento da Lua em torno da Terra. Okay? E esse movimento da Lua, se eu colocar o referencial nela, então, o que eu preciso compreender? Eu preciso colocar a Lua em repouso, a Lua como referencial e a Terra se movimentando. Seria uma ótica contrária. Nós aqui da Terra olhamos para a Lua e nós vemos ela passando, né? Entre aspas, passando por nós. Se nós estivéssemos na Lua olhando para a Terra, nós veríamos a Terra passando por nós. Tá? Por quê? Porque a gente está colocando um referencial ali. Tá? Então perceba que referencial deixa os movimentos relativos. Okay? Se eu estou dentro do carro e o carro está em movimento, então eu olho para o carro, vejo o carro parado, mas você que está na estrada vê o carro em movimento. Aí o que está acontecendo? Uma mudança de referencial.
Então, sempre que nós atribuímos um referencial, eu vou analisar se a posição do corpo que eu desejo julgar, se está em repouso ou em movimento, é alterado ou não em relação a esse referencial. Tá? Eu acho que ficou claro, né? Muito bem. Vamos agora falar a respeito do conceito de espaço. Porque se eu falo que um corpo está alterando ou não a sua posição em relação a um dado referencial, eu preciso saber o que é posição, né? Então a gente pode falar a respeito do conceito de espaço, que também a gente pode falar espaço ou posição, né? Vamos colocar aqui uma barra. Posição. Porque é o espaço no sentido de posicionamento. Tá? Por isso que a gente vai falar a respeito de espaço ou posição. E para falar de espaço e posição, a gente precisa compreender o que é trajetória. Tá? E para compreender trajetória, eu vou te dar um exemplo que é o seguinte. Imagina uma pessoa que esteja caminhando na praia. Um exemplo bem clássico. Ela está lá andando, passo após passo. E de repente ela para e olha para trás. Então o que ela vai ver? Ela vai ver as suas pegadas na areia, certo? Essas pegadas que estão na areia, se o vento não desmanchou, se a maré não desmanchou, ou se não passou nenhuma criança atropelando essas pegadas, elas vão demonstrar a trajetória, o percurso que essa pessoa fez, certo? Então, o que é trajetória? Trajetória é o percurso que foi percorrido por um corpo, por um móvel, por uma pessoa. Vira e mexe, a gente olha para cima, vê um jatinho passando e ele deixa um rastro de fumaça. Aquele rastro de fumaça é a trajetória, ou melhor, demonstra a trajetória daquele jato, certo? Se você arrastar um móvel muito pesado pelo chão da sua sala e esse móvel riscar o chão, ali vai estar impresso, então, a trajetória que você empenhou para carregar aquele imóvel, certo? Então, trajetória é todo o percurso percorrido pelo móvel. Então, perceba que ele precisa se movimentar, ok? Ótimo. E o que é espaço percorrido? Basicamente é a mesma coisa que trajetória. Só que no espaço percorrido, a gente pode realizar cálculos já, tá? Então, eu vou chamar de espaço percorrido todo o espaço percorrido por um móvel, tá? E vamos fazer algumas considerações assim. Deixa eu pegar uma cor aqui e a gente vai fazer o seguinte, ó. Imagina que aqui eu tenho uma reta e essa reta ela vai demonstrar uma estrada, um percurso qualquer, tá? Então vamos imaginar então que eu tenho essa reta e essa reta ela é graduada, tá? Aqui é o 0, aqui é o 5, aqui é o 10. Só para não delongar muito, vamos colocar aqui o 15. Ah, falta só um espacinho aqui, vai. 20, pronto. Essa reta graduada. Agora vamos considerar que eu saí de casa com um pouco de pressa. E ao sair de casa com um pouco de pressa, eu me dei conta, quando eu estou lá no meio do caminho, que eu esqueci a carteira. E aí o que eu vou ter que fazer? Então eu já estava lá no meio do caminho, eu vou ter que voltar para casa. Caminhando. Com mais pressa ainda, porque eu já estava com pressa, né? Pegar minha carteira e depois seguir o meu caminho, então, para chegar até essa posição que seria onde eu quero chegar. Tá? Muito bem. O que eu quero que você perceba aqui? Eu quero que você perceba que nós tivemos que fazer alguns movimentos, por exemplo, de 0
até 5. Olha, ele não está arriscando. Queria entender o motivo. Aí. Então ele foi de 0 até 5, não, de 0 até 10. Quando chegou no 10, eu voltei. Oxi. Voltei aqui para o 0. Peguei minha carteira e depois eu fui direto até quem? Até o 20. Perceba aí que eu fiz uma caminhada à toa, né? Ó, nós temos o trecho 1, temos o trecho 2 e temos o trecho 3. Quando eu vou falar de espaço percorrido, eu levo em consideração todos os trechos, tá? Então eu vou ter que somar o que eu percorri na etapa 1, que foi de 0 até 10. E de 0 até 10 nós andamos 10 unidades. Depois, eu levo em consideração também que eu voltei. Então, se eu andei 10 para ir, eu vou andar 10 para voltar. Então, eu andei 10 à toa e tive que andar mais 10 para voltar e pegar minha carteira. Depois que eu peguei a carteira, eu fui direto, então, ali do 0 até o 20, contando aí com 20 unidades, né? Isso significa, então, que no total eu andei 10 mais 10 mais 20, que dá 40 unidades de distância aí. Tá? A gente pode falar de qualquer coisa. 40 unidades de distância. Isso é o espaço percorrido. Espaço percorrido é quando eu somo todas as partes que foi percorrida por aquele móvel, ok? Agora a gente vai ver um conceito um pouquinho diferente, que é o de deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar? Bom, eu vou chamar de deslocamento escalar quando eu tenho uma trajetória. Nessa trajetória eu tenho uma posição inicial que eu vou chamar intencionalmente de S0, que é a minha posição inicial, e tenho um objetivo de chegar lá na posição final, que eu vou chamar de S. Não interessa o que eu fiz aqui no meio. Se eu sair daqui, eu fui, voltei, dei zigue-zague, dei cambalhota, fui, cheguei, fiz o caminho que fosse. E cheguei aqui no final. Espera lá, pronto. E cheguei aqui no final. Apareceu essa estrela porque ele entendeu que esse rolê todo aqui era uma estrela, tá? Então, eu parti aqui do S0 e cheguei aqui no S, tá? E não interessa o que eu fiz nesse meio do caminho. Quando eu vou falar de deslocamento escalar, interessa exclusivamente o ponto onde eu cheguei e o ponto de onde eu parti. Então, deslocamento escalar nada mais é do que a subtração do ponto de chegada com o ponto da partida, tá? Então, imagina que se eu partir lá do ponto 10 e cheguei no ponto 50, mesmo que eu tenha feito várias idas e vindas no meio do caminho, o que me importa é que o meu deslocamento é calculado como sendo 50, que é o ponto final, menos 10, que é o ponto inicial. Ou seja, eu realizei um percurso aí de 40 unidades de comprimento, tá? Agora eu quero chamar a sua atenção para essa letrinha aqui. Perceba que eu coloquei um triangulinho, né? E o que é esse triangulinho aqui, ó? Esse triangulinho é a letra delta, tá? Essa letra delta, ela representa aqui na física para gente variação. Então, sempre que você tiver um delta maiúsculo, a princípio, né? Um delta maiúsculo,
que é essa letrinha circulada de verde, ela vai representar para você variação. Se eu coloquei um delta antes do S, eu estou falando da variação do espaço, ou seja, como que variou o espaço, como que a posição do corpo variou, foi variada. Se eu colocar esse delta antes da temperatura, por exemplo, eu estou falando de uma variação de temperatura. Se eu colocar esse delta antes da velocidade, eu estou falando de uma variação da velocidade. Tá? Então, para a gente, delta significa variação. Bom, mais para frente a gente vai fazer um exercício, vai ficar mais claro para a gente compreender. Tá? Mas o que é então deslocamento escalar? Deslocamento escalar é a diferença entre o ponto de chegada e o ponto de partida. Simples assim, tá? Eu vou dar uma limpada aqui agora, só para ficar mais claro tudo que a gente conversou. Okay? Pronto. Então, imagina que eu tive que sair daqui, chegar até lá e, independente do processo, independente se eu parei, se eu não parei, se eu fui direto ou não fui, deslocamento é calculado como sendo a posição final menos a posição inicial. Fechou? Então guarda isso, tá? Posição final menos posição inicial. Tá? Ficou claro? Então tá bom. Agora a gente vai ver, já que nós falamos de deslocamento, nós vamos ver que cada vez que eu me desloco, eu demoro um certo tempo para me deslocar. Então, na nossa realidade tridimensional, tudo que a gente faz demanda um certo tempo. E esse tempo, ele é uma outra dimensão. Né? Então, nós temos uma realidade tridimensional aqui, espacial, né? E esse espaço percorre um certo tempo. Então, cada instante, nós temos posições definidas. Tá? Por exemplo, agora minha mão está aqui. E agora minha mão está aqui. Minha mão estava aqui no passado, agora ela está aqui, no presente. E assim vai indo. Então, as posições espaciais ficam demarcadas em um certo tempo. Vamos voltar aqui só para esse exemplo da pessoa caminhando. Cada pegada dela aqui foi feita num certo instante do tempo cronológico do mundo aí. Tenta imaginar dessa forma. Então, se ela começou a fazer a caminhada dela às 17 horas, por exemplo, imagina que ela começou a fazer a caminhada dela aqui às 17 horas, pontualmente. E vamos supor que ela deu um passo por segundo. Então, significa que aqui foi 17:01, 17 horas, 0 minutos e 0,1 segundos, né? 1 segundo. Depois ela deu esse passo aqui que foi às 17 horas, 0 minutos e 2 segundos. E aqui 3 segundos, 4 segundos e assim vai. Então perceba que cada pegada veio à existência num certo instante. Tá? Demonstrando então que entre a primeira pegada e a última passou um certo intervalo de tempo. Então para ele sair de lá e chegar até aqui, houve um certo intervalo de tempo. Demandou um tempo. Houve uma variação de tempo. Ok? Então perceba que a gente está preso nessa questão do tempo. Nada acontece fora do tempo. Logo, para eu me deslocar vai ser durante um certo tempo. E quando nós juntamos esses dois conceitos, entra em vigor aquilo que a gente chama de velocidade média. E já vamos definir o que é velocidade média para ficar tudo bem claro, tá? Velocidade média é a taxa temporal da mudança da posição. Então vamos escrever isso aqui. Velocidade média é a taxa temporal da mudança de posição. Ou, se preferir, é a taxa temporal do deslocamento.
Tá, Alberto, não entendi. Taxa temporal, o que que é isso? É o como que o tempo passa. Tá? Em termos de equação, nós temos o seguinte, ó. Velocidade média é... Ouve enquanto eu escrevo, ó. Velocidade média é a taxa temporal do deslocamento. É como que esse deslocamento acontece no tempo. E aí entra um negócio muito legal, porque é o seguinte, a gente chama de velocidade a medida da rapidez com que os corpos se deslocam. Então, se nós temos uma certa distância para percorrer, vamos pegar aí de A até B. Se eu faço de A até B em 10 segundos, então vamos lá, eu faço em 10 segundos de A até B. E você vai fazer em 8 segundos e meio de A até B. Isso significa que você se moveu mais rápido do que eu, porque você gastou menos tempo. E então é isso que a velocidade significa. É a rapidez com que os corpos se deslocam. É a taxa temporal do deslocamento. Quanto menor for o intervalo de tempo, deixa eu mudar a cor aqui. Quanto menor for o intervalo de tempo, maior vai ser a velocidade. Perceba que velocidade e tempo aqui nessa equaçãozinha, eles são inversamente proporcionais. A velocidade está aqui em cima e o tempo está aqui embaixo, separados pela igualdade. E aí eu tenho então a característica de grandezas inversamente proporcionais. E veja, se não é assim, a gente fala que quanto menos tempo gasta, maior vai ser a velocidade do percurso. Tá? Então é isso que é velocidade média. Por exemplo, se eu faço uma viagem da cidade A, vou aproveitar aqui o desenho. Se eu faço uma viagem da cidade A, que está lá no marco quilométrico 300. Aí talvez você esteja se perguntando, o que é marco quilométrico? Marco quilométrico é a posição em cima de uma certa estrada. Então, se você já prestou atenção quando você estava fazendo uma viagem, você já deve ter visto algumas plaquinhas verdes distribuídas pela estrada. Uma plaquinha verde e lá dentro está escrito assim, quilômetro 250. Uma plaquinha que só cabe isso aqui. Está lá na beira da estrada. Quilômetro 250. Isso aí é o marco quilométrico daquela posição, certo? Toda estrada tem um zero, começa numa certa origem. E isso quer dizer, então, que nessa plaquinha você estará a 250 quilômetros da origem dessa estrada. Isso serve como referência para você, se acontecer algum problema, alguma coisa, você fala, ó, eu acabei de passar pelo quilômetro 250. E aí, então, o seu socorro vai chegar ali e mais ou menos saber onde você está. Porque simplesmente não dá para a gente virar para o nosso socorro, que seja um resgate, que seja um guincho ou qualquer coisa do tipo, para falar, pô, eu acabei de passar por uma árvore, na estrada tem um monte de árvore. Então a gente precisa de um referencial, ok? De posição. Esses são os marcos quilométricos. Então imagina que a cidade A está lá no marco quilométrico 300 e a cidade B está no marco quilométrico 500, só para ficar fácil a conta. Tá? E vamos supor que você saia da cidade A às 10 horas da manhã. Okay? E você precisa chegar na cidade B no máximo meio-dia. Qual será a velocidade que você deve viajar? Tá? Como é que eu vou fazer essa conta? Bom, aqui começa então um princípio de estrutura para a gente resolver exercícios a respeito desse assunto. Tá? Eu preciso compreender aqui, ó, entre a cidade A e a cidade B, nós temos quantos quilômetros para serem percorridos, que vai ser o nosso deslocamento. Então, o deslocamento que eu preciso fazer é
500, que é a posição final, menos 300, que é a posição inicial. Então, o deslocamento vai ser 500 menos 300, que dá 200. Esse é meu ΔS. ΔS igual a 200 km. O que isso significa? Significa que entre a cidade A e a cidade B temos 200 km de distância. Ok. Agora, eu preciso avaliar o intervalo de tempo que eu tenho. Eu tenho aqui 2 horas, né? 2 horas para chegar até a cidade B. Como que eu sei disso? Porque ΔT é o tempo final, 12, menos o tempo inicial, que é 10. Lembra que eu falei para você que o delta significa variação? Sempre que eu precisar calcular a variação de alguma coisa, é a coisa final menos a coisa inicial. Se aqui eu estou falando variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Ok? 12 menos 10 dá 2. 2 horas, certo? Então aqui eu estou falando de uma distância em quilômetros por hora, perdão, em quilômetros, e um tempo em hora. Isso vai resultar no quê? Numa velocidade, e a gente vai escrever aqui então, velocidade é calculado como ΔS dividido por ΔT. Quem é o ΔS? ΔS é 200. 200 o quê? 200 quilômetros. E o ΔT, 2 horas. 200 dividido por 2 dá 100. Ou seja, em cima tem o quilômetro, embaixo tem o hora. 100 km por hora. Essa é a velocidade que eu preciso viajar partindo de A às 10 horas da manhã para conseguir chegar aqui em B ao meio-dia. Tenho que realizar essa viagem de forma razoavelmente constante, com uma velocidade média de 100 km por hora. Caso aconteça algum problema nesse meio do caminho, eu já vou chegar atrasado. Caso eu viaje, eu consigo fazer uma média de 110 km por hora, eu vou chegar adiantado. Isso tudo já é previsto, isso tudo é facilmente calculado, certo? Então, velocidade média, só para a gente não esquecer, deslocamento dividido pelo tempo. Fechou? Vamos fazer um exemplo aqui, só para ficar um pouquinho mais fixado na nossa cabeça. Olha lá. Considere a rodovia Castelo Branco, esquematizada com algumas cidades e seus correspondentes marcos quilométricos. Então, nós temos aqui São Paulo, né, aqui no 0. Nós temos Sorocaba, aqui no 80. Nós temos Botucatu, aqui no quilômetro 200, e Avaré, no quilômetro 300. A estrada ela está aumentando da esquerda para a direita, por isso que tem esse maisinho aqui em cima e essa setinha indicando o sentido dos marcos quilométricos sobre essa estrada, ok? Primeira pergunta que ele faz para a gente é: determine a velocidade média de um automóvel que passa às 8 horas por Sorocaba e às 11 horas por Avaré. Então vamos começar resolvendo aqui, ó, o item A. Bom, são duas cidades, Sorocaba e Avaré. E eu já vou colocar as informações delas aqui, ó. Sorocaba. Ela está no marco quilométrico 80 e ele parte de Sorocaba, certo? Determine a velocidade média de um automóvel que passa às 8 horas por Sorocaba e às 11 em Avaré. Então, Sorocaba vai ser a minha posição inicial. Posição inicial, 80, ok? Tá aqui, ó, 80. 80 o quê? 80 quilômetros. E Avaré está aqui. Avaré é o ponto de chegada, certo? Quilômetro 300. Então, S, igual a 300.
Então, quando nós formos realizar o cálculo do deslocamento que esse veículo vai fazer, é posição final menos posição inicial. Então, ΔS vai ser 300 menos 80. E 300 menos 80 dá, muito bem, 220 quilômetros. Achei, então, o deslocamento que ele vai sofrer. Ele vai executar, melhor dizendo, não sofrer. Ótimo. E agora o que eu faço com isso? Eu guardo. Por quê? Porque agora eu vou calcular o intervalo de tempo, que é bem fácil de calcular, na verdade, né? Ele saiu às 8 da manhã, chegou em Avaré às 11 horas, então o ΔT vai ser 11 menos 8. Por quê? Vamos fazer um passo anterior aqui, né? Porque eu tenho tempo final menos tempo inicial. Então, ΔT, 11 horas da manhã menos 8 horas da manhã. Assim, ΔT, só contar, né? 8, 9, 10, 11. 3 horas. 3 horas de viagem. Maravilha. Vamos lá para o cálculo agora da velocidade, que é o que ele está me pedindo. Determine a velocidade. É isso que ele quer. Ó. Determine a velocidade média. É isso que ele está me pedindo. Então, se ele quer a velocidade média, a equação é velocidade média, ΔS, sobre ΔT. Quanto vale o ΔS? Bom, ΔS vale 220. E o ΔT? 3 horas. Ótimo. E agora a gente tem que pensar no seguinte, ó. 220 dividido por 3. Quanto é que dá? Ah, professor, não sei fazer continha. Bom, então faça no cantinho do papel. Tá? Vou fazer aqui, depois a gente apaga. Só para recordar, 220 dividido por 30. Por 30 não, por 3. Eu vou pegar aqui os dois, né? Que é 22. Dá por 7. Sobra 1. Abaixo 0. 10 dividido por 3. A gente vai colocar aqui 3. Que vai dar 9. Vai sobrar 1. Não vai dar para dividir. Coloca 0. Vírgula. 10 dividido por 3. 3. Vai sobrar 1. Coloca 0. E assim vai. 73,3 é a resposta que eu estou procurando, certo? Bem, deixa eu apagar aqui por uma questão de espaço, tá? Ao fazer isso, eu respondo então que a velocidade média desse móvel é 73,3 unidade quilômetro por hora, tá? Ah, professor, quer dizer então que unidade de velocidade é quilômetro por hora? Depende, tá? Quilômetro por hora não é unidade do sistema internacional, que nem a gente conversou lá na aula 1 de Física A. As unidades do sistema internacional, para essas grandezas, nós temos aqui o ΔS, que é uma unidade de comprimento, é uma grandeza de comprimento, a gente usa o metro. E o ΔT é uma grandeza de tempo, e para tempo nós usamos o segundo. Isso quer dizer então que em unidades do Sistema Internacional de Unidades nós temos velocidade média como metro por segundo. Tá? Mas tem o quilômetro por hora, que é bastante usual também. Até existe um fator de conversão entre os dois que você pode guardar, que é um 3,6. Então, quando eu quero passar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu vou realizar uma operação.
Quando eu quero fazer de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou fazer outra operação. Tá, mas que operação que é essa? Bom, se eu vou de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu vou de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Ficou bonito. Eu vou multiplicar por 3,6. Tá? Ah, mas de onde que saiu esse 3,6? Bom, só confia por enquanto, tá? Se você tiver bastante interesse, é só você pesquisar. Tá? 3,6, eu não vou gastar esse tempo aqui para fazer essa demonstração. E no final é só você guardar 3,6. Muito bem. Chegamos na resposta do item A, né? E agora a gente pode ir para o item B. Deixa eu só fechar ele aqui. Pronto. Item A respondido. Item B ele está falando assim, ó. Determine a velocidade média de um automóvel que passa às 20 horas por Botucatu, vai até Avaré e volta novamente para Botucatu. Então vamos ver o que ele vai fazer e vamos rabiscar esse desenho aqui. Ó. O que está acontecendo é o seguinte. Ele está em Botucatu. Botucatu, posição inicial. Aí ele vai até Avaré. Chegou em Avaré, ele volta para Botucatu. Ou seja, ele vai até o S, depois volta para S0. Bom, e se eu fizer essa continha? Botucatu é 200, Avaré é 300. Então vamos descer aqui. Acho que eu vou pegar essa. Fica mais viável para a gente colar ela aqui embaixo. Então nós temos assim, ó. Se ele saiu de Botucatu e foi até Avaré, para calcular o deslocamento, vai ser final menos inicial. Mas perceba que Avaré não é o final do movimento dele. Ele foi até Avaré, mas depois ele voltou para Botucatu. Isso significa que na hora que a gente vai calcular, vai ser final, que é Botucatu, 200, menos inicial, que é Botucatu, que é 200. Então isso significa que o deslocamento dele vai ser 200 menos 200, que dá 0 quilômetros. Certo? Ou seja, não tenho como considerar esse deslocamento. Ah, mas significa que ele não andou? Não, ele andou. O que eu estou querendo dizer é que para calcular deslocamento é final menos inicial. E se ele saiu de um lugar e voltou para o mesmo lugar, o final e o inicial coincidem. E essa conta sempre vai dar 0, certo? E aí então eu vou concluir como isso aí? Bom, se estiver falando de velocidade média, a velocidade média vai ser ΔS por ΔT. Tá? É isso e ponto final. Então, velocidade média é 0 dividido por... Quanto que foi o tempo? Deixa eu ver aqui. Eles determinam a velocidade média de um automóvel que passa às 20 horas por Botucatu, vai até Avaré e passa por Botucatu de novo às 23. Então, dividido por 3. Claro que não depende, mas é que eu queria escrever certinho. Velocidade média vai ser 0. E 0 pode ser 0 km por hora, pode ser 0 metro por segundo, porque 0 é 0. Né? Ok, então tem como uma velocidade média dar 0, mesmo o corpo tendo se deslocado? Sim. Não, deslocado não, né? Falei errado. Mesmo o corpo tendo se movimentado? Sim, porque eu estou usando o conceito de velocidade média. E na velocidade média eu utilizo deslocamento. Agora, se eu quero saber quanto que foi do percurso total e eu quero saber a média da velocidade do percurso total, eu posso fazer isso em duas partes. Eu posso fazer a ida e verificar a velocidade, depois fazer a volta e verificar a velocidade.
Contudo, eu preciso do tempo que ele chega em Avaré. Eu vou precisar dessa informação, porque aqui em Avaré eu não tenho informação do tempo. Tá? Então, se ele sai de Botucatu e chega em Avaré, eu preciso saber que hora que ele chegou em Avaré. Aí eu calculo a velocidade. Depois, a hora que ele saiu de Avaré e voltou para Botucatu, aí eu calculo a velocidade. Perfeito? Muito bem. Então, são esses os conceitos que nós precisávamos abordar. Eu espero que tenha ficado tudo claro para você. Caso não tenha ficado claro algum conceito desse aqui, lembre-se que você pode fazer comentários aqui embaixo, tá? Eu vou ter maior prazer em responder as suas dúvidas. E também você pode escrever lá no nosso WhatsApp, tá bom? Eu vou ter também maior prazer em responder. Tem um material aqui embaixo, um PDF, que tem todo esse resumo do que a gente conversou de forma bem sintetizada, talvez até mais claro, porque aqui eu fico dando exemplos, né? Os exemplos eles têm, pelo menos nessa parte inicial, para a gente conseguir modelar direitinho as grandezas e o que elas representam de fato, eu vou dar bastante exemplo. Mais para frente a gente se distancia, porque eu vou falar uma palavra, você já vai saber dela, já vai estar salvo lá dentro. O que ela significa, o que ela representa, né? Então aqui a gente tem um PDF que você pode se orientar por ele. Existem alguns exercícios resolvidos, né, que eu chamei de exemplos ali, e existem alguns exercícios para fixação, tá? E por enquanto é só esses mesmos que você precisa fazer, ok? Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar para você uma bateria de exercícios com uma certa quantidade de assunto que nós fizemos. E aí sim vai ser o momento de você revisitar os conceitos e resolver essa lista de exercício, tá? Lembre-se então que Física do Zero não é só aulas, ela tem um método para você estudar, ok? E esse método você vai absorver aos poucos. Lembra que eu sempre falo isso aí, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de número 1 de Física B. Eu espero que você tenha compreendido bastante. Tá? Não precisa compreender tudo. Qualquer coisa você pode assistir novamente a qualquer momento. Combinado? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!